Tati Chaves, boa noite. Mari, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Celina, boa noite. Esperar mais um pouquinho. Irmã Cleide, boa noite, irmã. Eu amo esse louvor. Será uma noite de renovo. Andressa, boa noite. Gabi, boa noite, Gabi. Trazer renovo na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Nós precisamos desse renovo. Boa noite, gente. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer estar novamente aqui para trazer uma mensagem para vocês, para trazer algo que veio do coração de Deus. Essa mensagem eu dei sábado no culto no lar, que eu fiz com algumas irmãs da igreja, né? A gente se reuniu na casa de uma irmã e a palavra que eu trouxe foi essa. E o Senhor falou assim para mim, libera no Instagram, no YouTube, para que mais pessoas sejam alcançadas, né? E eu tenho visto que há muitas pessoas que estão cansadas, que estão desanimadas, e por estarem assim, estão pensando em desistir às vezes da vida, desistir do casamento, desistir do ministério, né? E eu até vi uma frase hoje de manhã, que se o inimigo ele não consegue nos parar, ele consegue nos cansar. Porque nós cansados, nós não conseguimos ser e fazer tudo o que Deus colocou na nossa mão. Então, se ele não consegue nos parar de fato, ele nos cansa. Mas que nessa noite o Senhor venha trazer renovo para a tua vida, para o teu coração. Convido você a enviar essa live para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas, tocadas. Eu sei que esse horário da noite o pessoal ainda está chegando do trabalho, está fazendo janta, mas eu creio que Deus vai abençoar e vai ser edificante tanto para vocês quanto para mim também, porque até mesmo no sábado, quando eu dei essa mensagem lá para as irmãs, eu confessei lá para elas que eu estava exausta, eu estava cansada, a minha vontade era ficar em casa, debaixo das cobertas, e sem falar nada com ninguém. Mas eu tinha uma responsabilidade e eu fui lá e foi uma bênção. E quando eu saí de lá renovada. Então eu creio que o Senhor vai renovar cada uma de nós aqui nessa noite em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença nós estamos. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Pai, eu te peço, Senhor, que não venha ser mais eu a falar, mas o Senhor através de mim. Que cada uma dessas mulheres, dessas pessoas que assistirem essa live agora ao vivo ou depois, meu Deus, sejam tocadas, sejam abençoadas e sejam, meu Deus, renovadas, Pai.
Nós precisamos do renovo do Senhor, Pai. Porque, meu Deus, muitas de nós estamos cansadas de lutar, cansadas de orar, cansadas, meu Deus, de buscar e não ver resposta, e não ver, meu Deus, solução, e não ver resultado. Mas, meu Pai, que o Senhor venha falar com cada coração aqui nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai. Eu creio que sairemos daqui renovadas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Cíntia entrou aqui também. Boa noite. Gente, se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, tiver com seu caderninho, até aconselho que você anote os pontos-chave que Deus vai falando com você. Estou aqui com o meu rascunho, com a minha Bíblia também. E eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre o cansaço de Elias, né? O título da live que eu coloquei. Há dias atrás eu estava lendo a Bíblia, estou com o propósito de ler a Bíblia com as irmãs da igreja. E cada mês é um livro da Bíblia. E a gente estava lendo um livro, só que eu senti no coração de ler 1 Reis. E foi quando eu me deparei aqui com a história de Elias. Né? Elias, ele foi um profeta do Senhor, um homem de Deus, usado pelo Senhor de forma grandiosa, homem que era respeitado. Né? Nós vemos em 1 Reis 17 que Elias ele profetizou que não choveria e por 3 anos não caiu uma gota d'água, nem mesmo orvalho caiu. E aí em 1 Reis 18 nós vemos Elias desafiando os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, ou seja, 850 profetas. Ele desafia e ele prova que Deus é o Senhor, porque eles fizeram ali um desafio que o Deus que mandasse fogo seria o Deus que seria o verdadeiro Deus. Então, o nosso Deus, ele mandou fogo e provou para todos ali que ele é um Deus verdadeiro. E muitas pessoas, depois disso, se converteram. Muitas pessoas, depois disso, creram no Senhor, né? Só que quando você vê 1 Reis 19, parece que a história muda drasticamente. Nós vemos em 1 Reis 19 que Elias ele é ameaçado de morte por Jezabel. E ele tem uma reação que muitas das vezes nós temos também. E eu entendi que Elias ele teve essa reação porque ele estava cansado. E talvez você que está aqui me assistindo esteja cansado. Cansado de lutar, cansado de tentar e não conseguir. Ou até mesmo você tem tido resultados, mas você está cansado. Vamos ler um pouquinho, depois eu vou explicando para vocês, tá bom? 1 Reis 19, 1 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel, que era sua esposa, tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: Assim faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a um deles. Aqui ela está ameaçando Elias de morte. O que vendo ele, Elias, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Na versão NTLH diz que quando ele soube disso, ele teve medo. Patrícia, boa noite. Então, você vê que Elias, apesar de ser um homem de Deus, um homem forte, guerreiro, um profeta do Senhor, ter profetizado que não ia chover e não choveu por 3 anos, ter enfrentado 850 profetas e vencido eles, agora ele estava exausto. Agora ele estava com medo e ele foge. Como vocês sabem, estou estudando psicanálise e uma das coisas que eu aprendi é que o medo ele produz uma reação em nós de luta ou fuga. Então nós temos 2 opções quando nós estamos sendo ameaçados, quando nós nos sentimos ameaçados, de lutar ou de fugir. E Elias ele teve a reação de fugir. Então ele fugiu e a Bíblia diz por que ele fugiu? Para escapar com vida. Guarda isso. Mais para frente você vai ver que foi um pouco contraditório a atitude dele. Ele diz aqui que ele fugiu para escapar com vida.
Mas no meio do caminho, ele se foi e deixou ali o seu moço. Havia um rapaz que junto com ele, né, aqui na minha igreja a gente diz que é auxiliar do pastor, ele é pastor também, mas ele é o pastor auxiliar, ele está ali aprendendo, né, ele está ali sendo treinado, ele tem as oportunidades sim de fazer os cultos, mas ele está ali para aprender. Então, nós vemos aqui que Elias, ele tinha um servo. E o servo aqui que eu entendo não era aquele que somente lavava os pés ou as mãos dele, aquele que servia comida para ele. Não, ele era um pastor auxiliar. Ele estava aprendendo com Elias como ser um homem de Deus. Mas aqui a Bíblia diz que ele deixou o seu moço para trás. E eu te pergunto, o que você tem deixado para trás? Quais sonhos você tem deixado para trás? Quais planos você tem deixado para trás? Quais pessoas você tem deixado para trás? O que você tem deixado pelo meio do caminho? Talvez você começou até mesmo fazer uma faculdade e agora você achou difícil e está pensando em deixar. Você está pensando agora no mês de agosto que volta às aulas, trancar a matrícula. Talvez você começou a tirar a carta de motorista, você reprovou 1, 2, 3 vezes e você está pensando em desistir. O que você tem deixado pelo meio do caminho? Ou quem você tem deixado pelo meio do caminho? Nós vemos aqui que ele deixou o moço e ficou sozinho. E aí, continuando, diz assim no versículo 4: E ele se foi pelo deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Até sábado eu disse para as irmãs que o zimbro, na verdade, eu disse para elas assim que quando nós pensamos em desistir, sempre tem uma árvore esperando pela gente. Só que hoje eu estava estudando, né, indo mais profundo, e eu descobri que essa árvore zimbro é uma árvore medicinal. As folhas dela fazem um chá calmante. Então Deus fez com que Elias se deitasse de uma árvore que talvez ele nem tinha conhecimento, que era uma árvore calmante. Aqui a Bíblia não diz que ele tomou do chá dessa árvore, né? Das folhas dessa árvore, mas ele se deitou debaixo de um zimbro, sinalizando que Deus queria acalmar o coração de Elias. Que Deus queria começar a tratar o coração de Elias. Só que a Bíblia diz que ele deitou debaixo desse zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Nós lemos no versículo 3 que ele fugiu para escapar com vida. E agora ele está pedindo a morte. Lembra que eu falei que seria um pouco contraditório? Ele fugiu para se salvar e agora estava pedindo a morte. Segundo estudiosos, ele não estava pedindo a morte física, mas ele estava desistindo de ser profeta. Ele estava tão cansado, tão exausto, que ele estava até mesmo pensando em abrir mão do seu chamado. Pensando em abrir mão da obra que Deus fazia através da vida dele. E quantas vezes nós estamos como Elias, pedindo a morte? Alguns pedindo realmente a morte para o Senhor. Estão tão cansados de sofrer. Estão tão cansados de lutar e não conseguir vencer. Às vezes lutando contra uma depressão, uma ansiedade, algum problema de saúde. E elas estão pedindo realmente a Deus a morte. Ou pelo menos pensando na morte. Só que quantos de nós estamos pensando em dar um fim e falar: eu não vou mais servir a Deus. Eu não vou mais ser obreira, não vou ser mais levita. Eu não vou ser mais tia da escolinha dos kids. Eu não vou mais cuidar de jovens. Eu não vou fazer mais nada na igreja. Eu cansei.
Quantos de nós estamos num casamento que está passando por um momento difícil e nós falamos e pensamos, eu cansei, eu desisto desse casamento, eu vou pedir o divórcio. Quantas mães e pais estão cansados de ver o filho, a filha na perdição deste mundo e estão dizendo, eu cansei, eu lavo as minhas mãos. Entende? Quando o inimigo nos cansa, ele quer que a gente desista daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O que Deus colocou na sua vida? O que Deus colocou nas suas mãos? Um marido? Filhos? Um trabalho? Um sonho? Um ministério? Não desista deles. Não é o fim. Amém? Então ele disse aqui, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Outra coisa que Elias faz no seu cansaço, no seu desânimo, é se comparar. Ele disse, eu não sou melhor do que os meus pais. E quantas vezes nós nos comparamos também, não é mesmo? Nós nos comparamos com amigas que estão tendo sucesso na vida, comprando, vendendo, se formando, tendo filhos, casando, e nós estamos ficando para trás. Nós nos comparamos com os nossos pais, com os nossos avós, e nós paralisamos, dizendo, quem sou eu para fazer isso? Talvez Deus colocou um sonho no seu coração de ser alguém na vida, de ter uma profissão, ou de escrever um livro, de ser um cantor, não sei. Mas é algo que ninguém na sua família foi. E quando você olha para eles, quando você olha para trás e se compara, você desanima. Mas nós não podemos nos comparar à história da nossa família, à história dos nossos pais, à história das nossas amigas. Porque para cada uma de nós, Deus tem uma história. Até mesmo eu disse lá no culto das mulheres, foi assim, cada uma de nós aqui temos uma história. A minha história não é a mesma história da irmã Sônia. A minha história não é a mesma história da Vanessa. Cada uma de nós já viveu coisas na vida que foi só nós que enfrentamos. E por que nós queremos nos comparar aos outros? Nós não podemos parar na comparação. Porque cada uma de nós foi feita por Deus de forma única e especial. Você sabia que a sua digital é única? Não há ninguém que possa falsificar a sua digital. Podem falsificar tantas coisas, podem copiar você em tantas coisas, mas na sua digital ninguém pode. Porque você foi criado de forma única por Deus. E Deus tem um plano único na sua vida e através de você. Amém? E aí, continuando, ele diz, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo do Senhor tocou nele e disse, levanta e come. Então nós lemos aqui que ele deitou e dormiu. E eu te pergunto, você tem conseguido dormir? Você tem conseguido descansar? Eu coloquei aqui que o cansaço prejudica a nossa clareza mental, dificulta a nossa capacidade de reagir a situações adversas. Então olha o que o cansaço faz. Faz você ficar confuso, você não ter discernimento diante das situações. Eu falo, gente, me deixa com fome, mas não me deixa com sono, porque eu com sono não existo. Me dá mau humor, eu esqueço o que eu tô falando, eu começo a misturar todas as coisas, eu não funciono com sono. Com fome eu ainda funciono. Então, o cansaço, ele nos paralisa. E nós vemos aqui que Elias dormiu. Lembra que a árvore, o zimbro,
é um tranquilizador, é um calmante natural. Ele dormiu debaixo dessa árvore. E olha só, dormir acalma, desacelera os nossos batimentos cardíacos, restaura o nosso corpo físico e a nossa mente, eleva os níveis de concentração, regula o humor. Você está cansado? Talvez o seu cansaço não seja só o sono. Talvez o seu cansaço seja falta de vitaminas no seu corpo. No começo do ano eu estava exausta, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia trabalhar, eu não tinha vontade de fazer nada. A minha mente vagava. E aí eu fui no clínico geral, fiz os meus exames de sangue e minhas vitaminas estavam baixíssimas. A médica passou para mim vitamina, comecei a tomar e hoje eu sou outra pessoa. Esses dias mesmo eu fiz uma faxina na minha cozinha aqui que eu tô orgulhosa de mim mesma. Eu nunca tinha feito uma faxina como essa que eu fiz esses dias. Então, muitas das vezes o seu desânimo é falta de vitamina. Talvez o seu desânimo é porque você não consegue dormir. Talvez o seu desânimo seja porque você se entrega aos sentimentos de tristeza. Eu sei que é difícil, gente. Eu já tive depressão, crise de ansiedade. Eu sei que é muito difícil lutar contra isso, mas você precisa lutar contra isso. E uma das coisas que os médicos mais falam, sejam psicólogos, psiquiatras, sejam psicanalistas, sejam médico clínico geral, todo médico que você for, ele vai falar, faça exercício físico. Porque o exercício físico, ele trabalha tanto no seu corpo físico como na sua mente. Eu gostava de caminhar e já tô com o projeto fitness pro mês que vem, quando a minha filha volta para as aulas, de voltar a caminhar aqui num campo que tem aqui perto. Eu gostava de caminhar ali porque ali tinha árvores, você escutava o barulho dos pássaros, você via mais gente caminhando, tinha grama. Quando chovia, aquele cheiro de molhado. Quando não, aquele ventinho suave. E é tão gostoso. Você vai pensando, você vai analisando, você vai falando com Deus, vai ouvindo um louvor e Deus vai falando com você. Então, talvez o que você precisa é procurar um médico, ver os seus exames, como eles estão, os seus hormônios. Principalmente nós mulheres, né? Nossos hormônios oscilam. Nós precisamos fazer o nosso check-up, ver como que está a nossa saúde física. Mas se sua saúde física estiver ok, o seu cansaço pode ser espiritual ou mental. Espiritual porque muitas das vezes nós oramos, jejuamos, fazemos campanhas, fazemos mil e uma coisas, subimos ao monte, ficamos de joelho, pagamos promessa, só que nós cansamos. Porque não tem como você dar algo que você não tem. Então você precisa se encher de Deus. Você precisa buscar a Deus. Mais do que fazer para Deus, você precisa parar para ouvir Deus. Você precisa ter comunhão com Deus. Porque quando você for ser usada por Deus, vai ser automático, vai ser leve, vai ser... Sabe quando o copo tá cheio, você encosta e ele derruba a água transborda? É isso. Você não vai precisar fazer esforço. Vai ser algo simples, automático. Vai fluir de dentro de você. Mas se não está fluindo, é porque você está vazia. E você precisa ser cheia. Amém? Talvez o seu cansaço seja psicológico. Talvez você foi tão forte até aqui, mas você está cansada de ser forte o tempo todo. De resolver problemas o tempo todo. De ter solução para tudo o tempo todo. Mas sabe o que eu quero te dizer? Que você não é super-herói. E que você não salva ninguém. Quem salva é o Senhor. Você não é responsável pela salvação de ninguém. Você fala, você ora, mas a salvação é individual. É a pessoa que decide. Então a gente tem que aprender a descansar. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Muitas das vezes nós não vemos Deus na nossa vida, porque nós não sabemos nos aquietar. O versículo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só que muitas vezes você está falando demais, você está reclamando demais, você está tão nervosa que você já está chutando o cachorro, as panelas, os baldes. E até eu falei sábado para as irmãs, né? Se você chutar o balde, você vai ter que ir lá buscar também. Aí você vai se cansar até de ir lá buscar o balde. Não compensa. Quando você se torna uma pessoa chata, que só cobra do marido, cobra do filho, cobra do vizinho, cobra... Você tá fazendo mal para você mesmo. Então aprende a descansar. Elias, ele deitou debaixo do zimbro e dormiu. E o anjo do Senhor foi até ele e disse: levanta e come. E no 6 diz assim: ele olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta e come, porque muito comprido é o teu caminho. Nós vemos aqui que Deus tratou o cansaço, a tristeza de Elias com duas coisas: pão e água. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Então, nós entendemos que Deus, ele tratou o corpo de Elias, mas também tratou a alma de Elias. Então, Deus, ele trata nós com o pão e com a água. Nós, quando estamos ansiosas, preocupadas, tendemos a parar de comer. Mas o Senhor está nos dizendo: parar de comer não vai resolver. Parar de comer não vai resolver. E Ele hoje te oferece o pão da presença, para que você coma. Essa palavra, essa live está sendo um pão para você, para te fortalecer, para fortalecer o teu corpo, para te despertar. Talvez você não estava conseguindo comer, mas em nome de Jesus, eu profetizo que você vai conseguir comer a partir de agora. Talvez você não estava conseguindo dormir, mas eu profetizo que essa noite você vai conseguir dormir a noite inteira, em nome de Jesus. Talvez você estava com a sua alma tão angustiada que você falou: eu não sei nem orar. Eu não consigo nem orar. Mas a Bíblia diz que até mesmo com gemidos inexprimíveis, o Senhor ouve e atende a nossa oração. Ele pega os nossos gemidos, o Espírito Santo pega os nossos gemidos e transforma em palavras ao Senhor. O Senhor pega as nossas lágrimas e transforma em oração ao Senhor. E o Senhor nessa noite está te oferecendo uma água fresca. Sabe quando você caminha o dia todo e você chega com uma sede? Não adianta você tomar refrigerante, não adianta você tomar chá, não adianta você tomar suco, porque o que vai matar a tua sede é água. E o Senhor nessa noite está te oferecendo água fresca para a tua alma. Você cansou, você caminhou, você se esforçou, você lutou até aqui. Glória a Deus por isso. Mas você está cansada. Mas o Senhor está te dando pão e água nessa noite para renovar as tuas forças. E você vê aqui que por 2 vezes o anjo foi e falou com ele. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Ele comeu e bebeu e se levantou. No versículo 8 diz assim: e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O Senhor, através dessa comida que você está comendo agora, vai te levantar, vai te dar uma força para você continuar caminhando. E nós vemos aqui um detalhe: Elias, ele caminhou para Horebe, o monte de Deus. Nós, quando estamos angustiadas, muitas das vezes fugimos da presença de Deus. Mas em vez de fugir da presença de Deus, nós temos que fazer como Elias, caminhar até o monte Horebe.
Esse Monte Horebe é o monte onde Moisés teve da parte do Senhor os 10 mandamentos. 10 mandamentos esses que Deus escreveu com o próprio dedo. É no Monte Horebe que nós temos revelações. É no Monte Horebe que Deus se revela a nós. É no Monte Horebe onde nossa cura começa. É preciso sair do lugar de sofrimento. É preciso sair desse lugar de vítima e caminhar até a presença do Senhor. E Ele vai começar a nos tratar. E nós vemos aqui que ele foi para o monte de Deus, só que Elias fez outra coisa, gente. E quantas vezes nós fazemos igual? E ali entrou numa caverna. E passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aí, Elias? Ele foi para o monte. E aí a tristeza veio de novo. Ele se sentiu sozinho. Ele se lembrou, se comparou. E ele entrou na caverna. Mas a caverna não é o nosso lugar. Toda vez que você fugir, que você quiser desistir, vai ter uma caverna te esperando. Mas essa caverna não vem de Deus. Não fique parado na caverna do desânimo, da depressão, da ansiedade, do luto. Não fique parado na caverna. E aí ele diz assim para o Senhor. E ele diz: tem sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para tirar. E o Senhor disse para ele no 11, e disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E olha só. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Nós vemos no começo que eu falei para vocês que Elias conhecia o Deus que fazia parar de chover, o Deus da água. Ele conhecia o Deus do fogo, porque quando ele enfrentou os profetas de Baal, ele orou e Deus mandou fogo do céu. Mas Elias ainda não conhecia o Deus da voz mansa e delicada. Talvez você que está aqui, você conhece o Senhor. Mas a partir de agora, o Senhor quer mostrar uma outra face dele para você. Ele quer levar você a ter novas experiências com Deus. Talvez você conhece o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus dos seus pais, o Deus que te tirou talvez de uma depressão lá do passado, o Deus que se tornou seu pai na ausência do teu pai terrestre. Mas a partir de agora, Deus ele quer se mostrar como um amigo, como o seu marido. Ele quer mostrar um Deus que é um bom pastor que supre todas as suas necessidades. Eu não sei como, mas o Senhor quer se revelar a você nessa noite, de uma maneira que você ainda não conhece. Você vai começar a ter experiências com Deus. Uma das coisas que eu mais amo é quando eu estou aqui na minha casa, principalmente lavando a louça, e o Senhor vem e me visita ali, na minha vida cotidiana, no meu dia a dia. Muitas das vezes nós esperamos Deus do terremoto, o Deus do fogo, o Deus das coisas extraordinárias. Mas Deus também está nas coisas simples da vida. Deus também está no ordinário. Nós precisamos muitas das vezes calar as vozes externas e as vozes internas do nosso coração para conseguir ouvir a voz mansa e suave do Senhor. Porque quando uma pessoa está falando baixinho, você precisa estar em silêncio para conseguir ouvir. Porque senão você não vai conseguir. Então muitas das vezes Deus está falando
com você. Só que você não está conseguindo ouvir, porque você está esperando o terremoto, o fogo, a água, mas Deus está na brisa suave. Então nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, que muitas das vezes pode vir de forma suave, de forma delicada. Amém? E sucedeu no versículo 13, que ouvindo Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz. Então você vê que ele ainda estava dentro da caverna, ele tinha saído lá do fundo. Ele tinha dado alguns passos para fora, mas ele ainda não tinha saído. E Deus, ele respeita as nossas limitações. Mas ele não nos deixa presos nas nossas limitações. Ele chama você para fora. E ele pergunta de novo para Elias: o que fazes aqui, Elias? E ele diz a mesma coisa que ele já tinha dito: eis que eu tenho sido zeloso, e resumindo, eu fiquei só. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhas, não é mesmo? Quantas vezes nós achamos que nós somos as maiores sofredoras, que ninguém nos ama, que ninguém se importa, que ninguém preocupa, ninguém manda mensagem para dizer se estamos bem. Mas o Senhor, no versículo 18, diz para Elias: também eu fiz ficar em Israel 7.000 pessoas, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então Deus estava dizendo aqui para Elias, está dizendo aqui para nós também: você não está sozinho. Você pode se sentir sozinho, mas você não está. Ainda há 7.000 pessoas que, como você, não se dobraram diante de Baal. Então você não está sozinha. Talvez você precisa só olhar ao seu redor. Há pessoas que podem te ajudar. Há pessoas que podem orar por você. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes nós não pedimos ajuda. E não tem como o outro adivinhar. Nós precisamos ser humildes e pedir ajuda. Muitas das vezes, o que nos falta é isso, a coragem de pedir ajuda. Seja de uma amiga, seja de um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra. Nós precisamos ter essa coragem, muitas das vezes, de pedir ajuda. E aí, no 19 diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Olha só, nós vemos que no começo, Elias deixou o seu moço para trás. Mas agora, Deus estava dando um novo moço para Elias. Agora, Deus estava dando Eliseu como seu companheiro. Uma das coisas que eu disse para as irmãs sábado, talvez as amizades lá do seu início de conversão, talvez as amizades antigas, precisam ser deixadas para trás. Porque para o novo, para onde Deus está te levando agora, elas não estão na mesma estação, elas não compreendem e elas podem atrasar você. Mas Deus, ele sempre envia o Eliseu, aquela pessoa que está disposta a estar do teu lado, aquela pessoa que está disposta a aprender com você, aquela pessoa que vai deixar tudo para seguir ao Senhor, porque você falou com ela. Há Eliseus te esperando. Há Eliseus esperando por você. Vai atrás dos Eliseus. Pega uma pessoa que você sabe que está precisando de ser cuidada, de ser treinada. Deus já tem falado comigo de algumas pessoas que precisam ser cuidadas, ser treinadas. Às vezes coisas básicas da vida. E eu vou atrás delas. Elas serão meu Eliseu. Talvez, para a sua nova estação, para onde Deus está te levando, você vai ser apresentado a pessoas amigas de Deus. Amigas de propósito.
que não vão ter inveja do que você carrega ou de como você está sendo destacado, seja no trabalho, no ministério, o que for. Elas não vão ter inveja, mas elas vão estar celebrando a sua vitória, a sua conquista. Às vezes nós precisamos trocar de mesas. Às vezes precisamos trocar as nossas amizades. O Senhor, Ele tem suas formas de agir. Então nós vemos que Elias, durante o seu cansaço mental, espiritual, ele foi e tomou uma atitude de fugir. Ele começa dizendo, dando uma desculpa que foi para fugir, para salvar a sua vida. Mas nós vemos um pouquinho mais à frente que ele pede a morte. Fugir não é a solução. Muitas das vezes nós queremos fugir, mas nós precisamos enfrentar. Só que Deus também, Ele respeita os nossos limites. Deus respeitou os limites de Elias, deixou ele dormir, deu alimento para ele. 2 vezes acordou ele e falou: come, Elias, bebe, Elias, sai para fora dessa caverna. Mas Deus, Ele não desiste de nós, mas também nós não podemos desistir de nós. A caverna não é o nosso lugar. E Ele nos chama, Ele está lá na porta dizendo: vem para fora, Elias, vem para fora. Porque aqui fora você vai ter uma experiência comigo. Lembra? Deus às vezes não está no fogo, no terremoto, mas na brisa suave. Talvez você falou assim: Deus, fala comigo nessa noite, porque eu preciso ouvir a tua voz. Mas eu quero te dizer que Ele já estava falando antes mesmo dessa live. O problema é que você não estava conseguindo abaixar o volume externo e interno para conseguir ouvir a voz dele. Mas nessa noite, o Senhor vai vir com a brisa suave. O Senhor vai vir acalmando o seu coração, acalmando os seus sentimentos, para que você possa ter paz, para que você possa dormir, para que você possa descansar a sua alma. Porque há muito ainda a se fazer. Deus, Ele diz para ele: olha, você vai ungir fulano, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deus deu toda uma instrução para ele. Não é o fim. Esse cansaço, esse momento, essa situação que você está passando, não é o fim. Esse diagnóstico não é o fim. Não é o fim. Amém? Nós vemos, para encerrar, que Elias, em 1 Reis capítulo 21, quando ele já estava curado, que ele já tinha se levantado, nós vemos Elias diante daquela mulher que um dia ameaçou ele de morte. E ele agora ameaça ela de morte. Na verdade, ele profetiza que ela vai morrer. E nós vemos em 2 Reis 9:30 que isso acontece. Jezabel é morta. Então, nós não podemos desistir. Não desista da sua faculdade. Não desista de tirar sua carta de motorista. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus sonhos. Não desista. Hoje você pode estar cansado. Hoje você pode estar caído. Mas o Senhor está te levantando. E você vai concluir a obra que o Senhor colocou na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração com vocês, já é 8:45. Você que está cansado, você que está triste, desanimado, o Senhor vai te levantar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Se você puder, feche os seus olhos e coloque a mão sobre o seu coração. Na verdade, se você puder providenciar um copo de água, pela fé. Se você tiver um copo com água, um pedaço de pão, um biscoitinho, que seja, prepara aí agora. Nós vamos fazer pela fé, como Elias. Ele bebeu, ele comeu, e ele teve a sua força renovada. E você também vai ter essa noite. Amém? Enquanto eu faço a oração, você pode ir lá preparar um copinho com água
E pode preparar um pão, se não tiver um pão, pode ser um biscoito. Tá bom? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Mesmo quando nós estamos cansados, mesmo quando nós estamos exaustos, o Senhor continua nos amando, o Senhor continua insistindo em nós, porque o Senhor não nos ama por aquilo que nós fazemos, mas o Senhor nos ama por quem nós somos. O Senhor vê valor em nós, mesmo quando nós não vemos. O Senhor vê capacidade em nós, mesmo quando nós não vemos. O Senhor, meu Deus, acredita em nós, mesmo que nós não acreditemos e nem mesmo as pessoas ao nosso redor. Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por isso, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque se o Senhor acredita em nós, isso nos basta. Oh, Pai, meu Deus, eu oro por esse que está cansado, que estava desanimado, que não conseguia dormir, não conseguia se alimentar. Eu consagro, meu Deus, a Ti agora, meu Deus, esse copo com água, esse pedaço de pão, biscoito que essa pessoa preparou. Pai, que ao comer desse alimento e beber dessa água, ela seja renovada. Pai, se essa pessoa não pode nesse momento, não conseguiu preparar, meu Deus, que ela receba a força do Senhor. Porque como Deus disse para Elias, há muito ainda o que fazer, a sua caminhada é grande e nós não vamos parar. Nós não vamos ser, Pai, daqueles que retrocedem. Meu Deus, eu oro agora e consagro a Ti esses elementos, a água, o pão que essa pessoa preparou. E, meu Deus, que ao comer e beber, ela seja renovada no nome do Senhor Jesus. Ela vai sair para fora, ela vai ter experiências contigo, ela vai conhecer a Tua face, meu Deus, de uma outra maneira que até hoje ela não conheceu. Pai, ela vai poder testemunhar, Pai, que o Senhor, meu Deus, é um Deus grande, forte, mas o Senhor também é um Deus da voz suave, mansa e delicada. Pai, ela vai ter experiências no dia a dia dela, no lavar de uma louça, no cuidar da casa, do filho, do marido, ao ir por ônibus em direção ao trabalho. Seja, meu Deus, aonde for, essa mulher agora, a partir de agora, vai estar sensível à Tua voz, à Tua presença. E ela vai começar, meu Deus, ter experiências únicas contigo, como ela nunca teve até então. Meu Deus, levanta essa mulher, levanta este homem, esse jovem que está me assistindo agora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu vou colocar um louvor aqui que fala muito ao meu coração e que fale ao seu coração também. Em nome de Jesus. Ele diz, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Ouça essa canção e se você conhece ela, tá chorando, fala pra tua alma, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, Ele cuida de você. e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo que você está passando, Mas mandou te e dizer. mandou te dizer que Ele está cuidando. Ele está cuidando, creia. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembre-se daquilo que te traz esperança. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: Ó, esse aí vou levantar. Ele está te levantando nessa noite. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Meu Deus, obrigado, Senhor. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, Tem muita gente que te ama. Você não está sozinho. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou
te falar que tudo vai passar. É passageira essa tempestade, minha irmã. O Senhor está cuidando de você nessa noite. O Senhor está te levantando. Lembra de tudo que você já viveu. O cuidado do Senhor com você até aqui. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui. Nem era pra você estar aqui. Mas Ele te livrou. Mas Deus falou assim. E Ele vai te levantar agora. Esse aí vou levantar. E aonde colocar a mão. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore. Quem cuida de você não dorme. Ele não dorme, Ele cuida de você. Levanta, minha irmã. Tem muita gente que te ama. Tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Não é errado chorar. O errado é viver chorando. É viver lamentando. O Senhor respeita o teu luto. O Senhor respeita o seu momento de dor. Mas Ele não quer que você fique na caverna. Ele não quer que você fique preso a essa dor. Então se levanta, em nome de Jesus. Vai acontecer. Qual é o seu sonho? Se levanta e vai atrás dele. Tudo vai passar. Aleluia. Tudo vai passar. Amém? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês nessa noite. Que Deus continue falando mais ao seu coração. Algumas pessoas entraram agora no finalzinho, mas a live vai ficar salva aqui no Instagram e pelo YouTube, para que você possa assistir com mais calma, para que você possa anotar e para que você possa compartilhar com mais pessoas. Amém? Então que o Senhor te renove nessa noite, que o Senhor te dê uma noite de paz, de sono, que você se alimente, que você se levante para viver os sonhos e os propósitos de Deus na sua vida. E pode ter certeza que Deus vai colocar Eliseus na sua vida. Pessoas com o mesmo propósito, que não vão ter inveja de você, mas que vão torcer por você. E que vão, como Eliseu disse para Elias, olha, quando você for, me dá a tua unção. Ou seja, você vai deixar um legado. Deixe um legado. Ensine alguém, traz alguém para perto de você. Ensina o que você sabe. Aí você fala, mas eu tenho tão pouco. Mas esse pouco que você tem já pode ajudar uma pessoa. Amém, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E precisando, tô aqui. Só me chamar lá no direct ou no WhatsApp. Que eu tô aqui para ajudar vocês também. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deixa eu ver como que desliga isso aqui agora. Amém. Essa mensagem vem do céu. Amém. Amém, gente. Eu recebo a bênção de vocês. Deixa eu ver. Não tô conseguindo desligar.